digo sim. Sou estrela que brilha na escuridão. Posso me submissa, sou sábia, sou mãe da nação. Poderosa em Deus com jejum e oração. Coroada escolhida, o Rei me deu seu coração. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth Noemi, sou Rabi, sou Jael, o inimigo destruí. Eu sou Ana, sou Dalila, meu milagre recebi. Madalena, sou Maria, a boa parte escolhi. Sou mulher de Deus, para um tempo como este. Shalom. Estamos aqui no nosso primeiro encontro de Mulheres Improváveis, composto aqui pela essa mesa, a irmã Kézia, a irmã Jéssica, que nos presenteia, né, com a sua presença para a gente estar aí iniciando esse encontro de Mulheres Improváveis, assim como eu sou uma improvável, você que está aí nos assistindo também, sinta-se abraçada por nós, né, que estamos aqui iniciando esse encontro, falando sim sobre mulher. Vamos discorrer sobre uma mulher muito importante na Bíblia, a Débora, uma mulher posicionada em Deus. E para falar um pouquinho dessa mulher posicionada nesse primeiro encontro de Mulheres Improváveis, Jéssica vai falar um pouquinho de quem foi Débora. Graça e paz. Débora era a quarta juíza. Ela profetizou a vitória de Israel. E Débora, ela chamou Baraque para liderar essa guerra, mas Baraque falou: eu só vou com você, eu só vou para a batalha se você for comigo. E ela foi com ele. Mas ela disse... Que importância, né, Jéssica? Mas ela disse: eu vou, mas a vitória para matar o inimigo não vai ser sua, vai ser de uma mulher. E como nós aprendemos, né, que Débora foi uma mulher muito corajosa, né? E naquele tempo o povo era muito oprimido, 20 anos sendo oprimido, né? Sim. Pelo rei Jabim. E Débora dava muito conselho para o povo naquela época. Débora era muito obediente, ela obedecia, né, a voz do Senhor. E ela tinha uma comunhão, né, muito grande com Deus, né? E Deus deu, né, a vitória para eles, né, naquele tempo lá que o povo era muito oprimido. E Débora foi uma grande mulher. E ela nos ensina, né, como mulher, né, a gente ser uma mulher corajosa, destemida, né, e para a gente escutar a voz do Senhor e ser obediente à voz do Senhor. Tendo em vista, né, que a Débora, no período ao qual ela se levanta, né, se posiciona, porque ela é uma mulher posicionada, né, vamos colocar assim, num período em que não se havia, né, uma mulher numa liderança, uma mulher como juíza, né, como profetisa. Ela é a primeira mulher a ir para a guerra, a primeira mulher a se levantar, a quarta juíza em Israel e a primeira mulher juíza. E a liderar, né? Porque havia ali um homem muito opressor, Cícera, né? Que aí, juntamente com esse exército de Jabim, veio contra, né? Veio oprimir o povo de Israel. Então, Débora, ela é levantada por Deus nesse momento, né? Um momento como esse, que não difere muito do momento que nós estamos vivendo hoje, em que há muita opressão e há muitas pessoas decidindo por si como fazer, não seguindo instruções. Então, Débora, quando ela é levantada ali, né, Jéssica, ela é levantada para ser uma mãe daquela nação de Israel, para ser uma conselheira daquele povo, para dar uma direção, porque Deus usava ela, né? Deus sentia, né, esse vínculo de poder falar com Débora e, através de Débora, instruir
as pessoas, né, que ali a procuravam. E Juízes 4, 5 fala, né? Débora era uma profetisa e uma mulher sábia. Ela sentava debaixo de um pé de tamareira e o povo vinha, né, até ela para resolver as suas questões. Então, como é importante, né? Tá escrito aqui, né, que Débora foi para aquele povo, né? Ela era muito importante, era como uma mãe, né? Como está escrito aqui, né? Uma mãe para aquele povo lá, dando conselho, aconselhando, encorajando. Não, nós vamos vencer, vai dar tudo certo, Deus está conosco, a vitória já é nossa. E isso é um grande exemplo para a gente, né? Nos dias que estamos vivendo, porque tem muitas mulheres precisando de Déboras para dar conselho, para encorajar. Não, se levanta, vamos para a guerra, vai dar certo, a vitória vai ser da gente. E esse tempo é o tempo que Deus quer levantar essa Déboras para vencer, né? Exatamente, Débora. Jéssica, Deus conta exatamente, eu acho que quando a gente lê essa palavra em Juízes sobre Débora, a gente tem muito que aprender o quão é importante. E hoje vocês são essas mulheres que estão aqui posicionadas, né? Reunidas aqui à mesa, são mulheres que se levantaram. Se levantaram para que propósito? Levantaram para que outras levantem. Né? Então, já podemos dizer que algo em relação a Débora já estamos aplicando, que é se levantar para que possamos assim levantar outras Déboras, né? Porque nós sabemos que tem. E para um tempo como esse, né? Como a gente diz, para um tempo como esse, um tempo que difere algumas coisas daquele tempo em qual Débora foi levantada, mas hoje também estamos vivendo o mesmo período, opressões, mulheres que estão sendo totalmente oprimidas, às vezes até mesmo escondidas em seus próprios lares, aprisionadas por uma opressão. Então é necessário que eu, que você que está assistindo, também se levante com poder, com ousadia, né? Assim como Débora. Débora foi uma mulher muito corajosa, muito ousada, né? A se posicionar. Imagina, se dispor a aconselhar, né? Baraque a ponto de ir para uma batalha, para uma guerra. Então, realmente precisa ter uma coragem. Então, que ao assistir, né, esse encontro de mulheres improváveis, você também se sinta encorajada, assim como nós que nós estamos aqui, são todas mulheres improváveis. Que queremos o quê? Encorajar você. Você pode ser a próxima a estar aqui, você pode ser a próxima a estar aqui, discorrer de uma mulher, né, a qual você se identifica, a mulher que te inspira, uma mulher assim como Débora, né? Eu creio que a irmã Kézia tem mais alguma coisa para falar sobre a Débora para nós. Eu estava aqui agora ouvindo elas falar e Deus colocou uma coisa no meu coração. Deus precisa levantar Déboras dentro de casa, sabe? Dentro do seu lar precisa se levantar algumas Déboras, porque naquele tempo as pessoas iam buscar em Débora uma solução, né? E Débora ia buscar em Deus. Então talvez tenha alguém dentro da tua casa esperando que você se posicione, né? E muitas vezes você olha para a situação igual Débora olhava, e Débora não ia buscar em outra pessoa, né? Ela ia buscar em quem podia realmente dar para ela a solução, e ela ia buscar em Deus, né? Ela se posicionava para aquele povo, mas antes ela se posicionava diante de Deus. E Deus colocou muito forte isso no meu coração agora. Às vezes Ele quer nos levantar dentro do nosso lar, que nós se posicione, porque tem pessoas dentro do nosso lar que precisam, esperam de nós, igual muito aquele povo esperava de Débora. Débora, ela ia, se posicionava diante de Deus, e Deus mostrava para ela, vai lá e fala para aquele povo. E o pessoal passava e pedia conselho, né? Dizia a ela, perguntava o que ia fazer. Então, assim, Deus colocou muito isso agora no meu coração. Tem muitas Déboras dentro de casa que precisam se posicionar, precisam se colocar à frente, né? E quando a gente se fala se posicionar no reino de Deus, né? Muitas vezes nós precisamos estar ali diante de Deus, buscando, sendo obediente, né? Indo à frente, falando, Senhor, eis-me aqui. Eu não trouxe nada, mas eu creio que o Senhor vai me dar algo para me levar de volta. Era isso que Débora fazia. Débora chegava. Débora com certeza tinha medo. Débora com certeza temia. Mas ela confiava naquele Deus que ela servia. Ela confiava naquele
naquele que ela ia lá, clamava, ouvia e obedecia. Então ela voltava renovada diante daquele povo com um posicionamento. Então é isso que o Senhor quer para o tempo de hoje. Mulheres que se posicionem. Ah, mas se posicione para quê? Para o reino dele, sabe? Nós temos muito que buscar nele. Que se nós buscar nele, ele mostrará, né? Igual eu tenho falado, né? Débora, ela foi assim, igual eu falei para as meninas ali, que nós estudamos muito sobre Débora para estar aqui, tá? E Débora, ela era muito corajosa, sabe? Sim. Ela era muito temente, ela ouvia o Senhor. Sim. E muitas vezes nós estamos com tantas coisas que não paramos para ouvir a Deus. Sim. E Deus só quer que nós parem e escute o que Ele quer nos falar. Exato. E nós estamos com tantos afazeres, com tantas coisas preocupadas, Sim, igual sim. a Jéssica falou, a opressão. Aquilo era um Sim. povo oprimido, um pessoal que vinha sofrendo e talvez nem tinha esperança de buscar Deus, porque igual Débora ia buscar Deus, eles também podiam, né? Então assim, mas a opressão não permitia que eles se posicionassem a Deus, né? Assim muitas vezes como nós se sentimos dentro do nosso lar. O medo, a opressão vem e faz com que aquilo nos segue, que nós não consigamos ver. Então esta tarde Deus quer dizer, desperta, Débora, desperta dentro do teu lar, porque tem teu esposo que está esperando, tem teu filho que está esperando uma atitude tua, mas uma atitude tua diante de Deus, né? Que nós sejamos uma pessoa de uma coisa só, né? Que nós busquemos estar ali na presença do Senhor para as demais coisas se acrescentarem, né? Eu acho que é isso que Deus colocou. Eu estava aqui agora, elas falando, e aquilo vindo no meu coração de Débora Sim. dentro de casa para se levantar. Sim. Porque Posicionadas, se né? posicionar, isso. Precisa, né? Requer. E para Isso. se posicionar, primeiro precisa também ser obediente. Ser obediente, São exatamente. qualidades, eu diria que são coisas que a gente encontra em Débora. Débora era obediente. Obediente, era uma mulher posicionada em Deus, era uma mulher corajosa. Uhum. E é isso que Deus quer que sejamos, né? Uhum. E para isso tudo acontecer, basta a gente querer, Verdade. né? A gente tem que querer se levantar, querer se posicionar na vontade de Deus, né? O que Deus quer pra gente. Então a gente precisa querer isso, né? Sim. E porque Deus tem grande coisa para fazer nas nossas vidas, mas a gente tem que querer. Débora quis, aceitou esse Decidiu, chamado, né, Jéssica? decidiu nesse Decisão. chamado. É uma decisão que ela teve na vida dela. Ela É. decidiu. Ela falou assim, não, eu quero viver isso daí que Deus me chamou, Exato. né? Pra mim viver, eu vou quero isso daí pra mim. Exato. Então a porque gente tem que querer, né, também, né? tem que decidir, eu quero, Isso. né, Jéssica? Aham. Por isso que ela recebe, né, o nome ali de profetisa, de Uhum. juíza, e depois logo assim, mãe de Israel. Mãe Israel. Para ser mãe, o que ela não fez Uhum. para aquele povo, naquele tempo? Isso, aham. O amor que ela tinha, né? Porque mãe, né? Fala de amor, né? Fala. O amor que ela teve com aquelas pessoas, né? Que pediam Sim. conselho para ela, né? Sim. E ela teve um amor muito grande com aquelas pessoas que estavam ali precisando dela. E é isso, né, que Deus quer, né? Porque tem muitas vidas precisando de amor, de conselho. Sim. E a gente precisa ser Se essa levantar. Débora, se levantar pra gente Exato. passar aquilo, né, para aquelas Exatamente. almas, para as pessoas, né, que precisam, né? Tem muitas mulheres precisando e esse é o tempo. É o tempo que Deus quer que a gente desperta, como que Sim. tá lá tá em Juízes 5, né? O cântico, né, de Débora, e no versículo 12 que diz: desperta, desperta, Débora. Esse é o tempo, a gente despertar. Porque aquele tempo em que a gente fala de Débora ali, o tempo, Débora, ela foi usada para aquele povo de Israel como uma ferramenta, né? Sim. Uma ferramenta de salvação. Uhum. E aí a gente fala uma mãe de nação, porque ela também se permitiu ser usada como uma ferramenta de salvação para aquele Sim. povo. Porque naquele período, o povo queria fazer o que eles queriam fazer. É. Eles não estavam querendo muito, alguns, né? Não queria aquela diretriz. E Débora, na verdade, ela tinha esse aconselhamento, ele tinha a diretriz para o povo. Tinha aconselhamento. Uhum. Então ela era uma ferramenta usada por Deus para instruir, para aconselhar, né? E automaticamente para a salvação, para a libertação do povo de Israel. Uhum. Então a gente aprende muito com Débora, assim, ó, de ser uma mulher posicionada, de ser corajosa, de ser obediente. E muitas vezes
nós precisamos liderar como ela, mas liderar onde? Liderar às vezes os nossos lares, nossos afazeres, essas coisas que Deus deu para nós, né? Como mulher, como esposa, e isso já, o fato de nós nos levantarmos dentro do nosso lar, se posicionarmos, já vamos ser ferramentas para instruir, ferramentas como a Jéssica falou, de amor, ferramenta de salvação, ferramenta de inspiração, que vai inspirar outras mulheres. Num tempo como esse, num tempo em que a gente está vendo tanta opressão, mulheres às vezes até desistindo, desanimada. E Débora nos ensina muito, muito mesmo sobre isso, sobre a gente se levantar em Deus. Né? Mais alguma coisa você teria para falar, Kézia, sobre Débora? Eu contei aqui uma coisa, as virtudes de Débora, né? Mas não tem como começar a falar de Débora se não falar das suas virtudes, né? Que ela foi corajosa, obediente, temente a Deus, né? Todas as virtudes de Débora, assim, que nós podemos pegar e agarrar pra nós e dizer, não, essas virtudes eu quero pra minha vida, né? De tanto que ela conseguia, né, Kézia, ouvir a Deus e aconselhar. Isso mesmo. Ela foi levantada como conselheira, mediadora, ela planejava. Para vocês terem ideia, claro, Deus dava a visão para ela e ela passava. Exato. Deus deu toda uma visão para ela, ela planejou tudo. Ela chegou diante do eu esqueci o nome. Isso. E então, assim, ela planejou tudo. Então, assim, nossa, olha como. A Júlia falou assim: Senhor, se tu me usasse 1% que tu usou, Débora, eu já estava assim. Já está usando, já está usando. Eu quero, Senhor, ser usada. Então, assim, ela me inspira, porque, meu Deus, olha que mulher, olha o que ela nos ensina. Olha como a intimidade dela com Deus, porque para você chegar para uma pessoa, conversar, você tem que ter intimidade, e assim é Deus, sabe? Você não chega para Deus de qualquer jeito. Deus, não, você tem que ter intimidade com Deus, você tem que buscar Deus, você tem que construir no secreto, e era isso que Débora fazia. Ela construía no secreto e Deus honrava ela no público. É tanto que ela era juíza, ela foi levantada como juíza, mas por trás disso, Débora construía no secreto, ela tinha uma intimidade com Deus, ela buscava Deus, ela obedecia a Deus. Jesus, se eu tivesse 1% da coragem de Débora, se eu tivesse 1% dos posicionamentos que Débora teve, sabe, eu tento buscar isso para minha vida, sabe, nós temos que se posicionar, nós temos que construir em Deus, sabe, nós temos que ir diante de Deus e construir no secreto, que Ele vai nos honrar em público, assim como Ele honrou Débora, sabe, Ele deu a vitória para aquele povo de Israel através de uma mulher, né? Na verdade foram duas mulheres, né? Duas mulheres privilegiadas, né? Deus usou Débora, né? Débora foi, vamos dizer aqui, arquitetou tudo que Deus falou assim, vai lá e arquiteta tudo, mas como o homem que estava diante, ele falou, só vou se tu for comigo. O Senhor falou, Baraque, é isso? Então a vitória vai ser de uma mulher, né? E foi uma mulher que Jael também, eu sei que nós estamos falando de Débora. Nós vamos falar também de Jael. Mas não tem como falar de Débora se não citar Jael. Jael foi uma mulher muito posicionada e corajosa também, inteligente. Então, assim, Deus quer levantar para esse tempo mulheres como Débora, como Jael, como tantas outras que tem na Bíblia, né? Mas nesse momento nós estamos falando de Débora, e é isso que eu quero passar para vocês, que vocês tenham a ousadia, porque Débora, ela era ousada, ela ia, coragem, ela ia, eu vou falar com o Senhor e o Senhor há de me mostrar, e o Senhor mostrava. É isso que nós temos que ter hoje, essa ousadia, esse posicionamento, chegar para Deus e dizer, Senhor, aqui estou e eu só saio daqui quando o Senhor me mostrar. Sabe, se coloque na presença do Senhor, se entregue, se doe para Ele. Olha, você não perde tempo com Deus, não perde. Qualquer momento que você se entrega para o Senhor, você só ganha, você só ganha. Então, assim, seja ousada, tenha coragem, vá adiante e fala assim, Senhor, eu vou. Senhor, na minha casa está assim, Senhor, mas eu vou me levantar. Eu vou me levantar porque tem alguém aqui no meu lar que precisa. Então o Senhor quer te dar sabedoria. O Senhor quer que você se levante, que você seja sábia. Nós mulheres, a Bíblia mesmo fala, a mulher sábia edifica a sua casa. Então nós viemos para edificar o nosso lar. Então o Senhor quer levantar nesse tempo mulheres sábias, corajosas, que edificam o seu lar. Porque o nosso lar, a família,
a família é a coisa mais importante para Deus, sabe? Não é tanto que o inimigo ele vem para matar, roubar e destruir a família, porque a família é a base de tudo. Então assim, Deus nos coloca, nós somos privilegiadas de ser a mulher edificadora do lar, sabe? Então se levante como uma mulher que edifica seu lar, tenha coragem, se posicione, decida hoje assim, eu preciso mudar, eu preciso, assim como um dia eu tive que tomar essa decisão, um dia assim eu me vi assim em situações, conflitos, coisas se levantando dentro da minha casa, meu casamento, sabe assim, meu filho, eu olhava pro meu filho e via assim que o meu filho precisava de mim, eu como mãe não tinha forças para estar ali presente, ser aquela mãe que ele merecia. E eu disse, Senhor, o que está acontecendo comigo? Eu não sou assim. Você não é assim. Deus não te fez assim. O que Deus quer para a tua vida é bem maior do que isso. Essa situação, esses dias ruins, sua vida não se limita a isso. Então se levante, se posicione e tenha coragem. Tenha coragem, porque Deus tem tantas coisas. Deus tem tantas coisas para nós. Deus tem coisas grandiosas para a nossa vida. Mas para isso nós temos que ser obedientes. Nós temos que se posicionar. Assim como Débora se posicionou e Deus deu a vitória. Eu acho que eles viveram 40 anos, né? 20 anos. Não, mas 40 anos depois que eles venceram ali. Foram 40 anos de paz, de bonança. Ah, Jesus, Sim, não quero nem esses 40 anos, Senhor, eu falo. Mas assim, se posicione, porque assim como Deus deu vitória para Débora e seu povo, Deus vai dar vitória para Débora e sua casa. Sim. Sabe? Ai, irmã. Sim, a gente podemos nos posicionar dentro do lar, se levantar assim como ela. Que Sim. num tempo em que uma mulher não poderia, vamos dizer assim, ela foi levantada como a quarta juíza, né? E como o quê? Como uma profeta, Sim. profetisa. Então, a gente tem essa importância dentro do nosso lar, de profetizar, né? Ao invés, às vezes, a gente colocar algumas observações que não edificam, então, assim, chegar e profetizar. Então, Débora nos ensina, profetiza, né? Ser tão um com Deus, a ponto de você realmente ser uma resposta de oração para uma nação. Né? Ela estava tão assim com Deus, na vontade de Deus, que ela foi uma mulher que foi uma resposta de oração para uma nação. Por isso chamada, né? Uma mãe, né? Para a nação de Israel. Então, e às vezes a gente olha assim, tá, mas uma nação, então vamos trazer para dentro do nosso contexto familiar. Né? A gente pode ter esse posicionamento de Débora dentro do nosso lar. Exatamente. E ali automaticamente já vai sair, já vai externar, já vai ser visível às outras pessoas. Sim. Né? Nós temos que nos posicionar a ponto de ser realmente uma ferramenta, Sim. como Débora foi, que o Senhor possa usar, né? Para a salvação, para a edificação de outra pessoa. E isso vai começar no nosso lar. Eu costumo dizer que o ministério começa dentro da nossa casa, né? Sim, Começa dentro da minha casa. Não adianta eu estar aqui na frente, querer ser alma, isso, aquilo, falar pra você coisas bonitas e dentro da minha casa tá tudo em desordem, né? Então assim, nós temos que, como mulher, primeiramente, cuidar do nosso lar, cuidar da nossa família, do nosso filho. Ah, mas eu costumo dizer assim, convivências. Ah, mas o meu esposo é isso, meu filho é isso. Não importa, não importa. Você tem que cuidar, você tem que amar, sabe? Você tem que ser sábia. Sim. Você tem que se colocar em posição, assim como a Isa falou, e buscar no Senhor, que Ele mostrará quais as melhores formas que você, as armas que Ele vai te dar para você combater dentro da sua casa, porque muitas vezes precisamos de armas para combater dentro do nosso próprio lar, porque quando nós se posicionamos diante de Deus, existem levantes, né? E os levantes começam dentro do nosso lar, sabe, Isa? Então, assim, eu digo isso por experiência própria. Quando eu me posicionei, eu falei, Senhor, é isso que eu quero, é isso que eu vou fazer. Meu Deus, como levantou coisas para que me entristecesse, para que eu desistisse, como teve julgamentos para dizer assim, ah, tadinha, olha ali, ó. Mas eu fiquei firme ali no Senhor e ainda estou firme, sabe? Porque nós não estamos livres disso, né? Mas assim, o Senhor, Ele nos capacita, sabe? Eu sei de onde Ele me tirou e eu sei de onde Ele quer me colocar. Então, assim, o meu foco tem que ser o Senhor, sabe? Você tem que tampar seus ouvidos para o mundo e abrir para Deus.
É o conselho que eu dou para vocês. E que se levante como Débora, desperte dentro da sua casa. Hoje Deus colocou isso no meu coração. Aqui agora, no momento que as meninas estavam conversando, que tem muitos lares que precisam de Déboras, que Débora se levante. Muitas famílias ali. Naquela época, Débora se levantou para um povo, né? Um povo que estava oprimido, estava um inimigo ali. Mas talvez este povo daquele tempo seja a sua casa, a sua família, uma irmã, um pai, um filho, né? E Deus quer que você se levante, você se posicione para esse tempo, né? Então que Deus desperte em você, que a coragem de Débora flua no seu coração, sabe? Você se posicione e que você vá à frente, que Deus tem vitória. Assim como Deus teve vitória para o povo de Israel naquele tempo, Deus tem vitória para cada um de nós, sabe? Nós estamos aqui como Débora, nós se levantamos. Tivemos um dia, olha, um dia cheio de conflitos para estar aqui hoje. Conflitos assim de, tudo, esse encontro, Senhor, vai dar certo, mas não pense que não teve levante, teve. Mas estamos aqui firme igual Débora, estava firme ali na presença do Senhor, ia para debaixo da tamareira dela, não importa, eu vou, aquele povo precisa de mim. É assim que você tem que pensar, a sua casa precisa de você. Você vê que ela tinha um lugar, né? Ali ela tinha um lugar que ela ia lá. Isso, a tamareira de Débora. Então, olha o quão importante também, quando a gente tem esse lugar também, trazendo agora assim para um lugar que a gente busca o Senhor, um lugar secreto com o Senhor, porque só dali realmente vai fluir isso, né, na minha vida, para que eu possa assim fluir na vida de outra pessoa, ser um instrumento de edificar a vida de outra pessoa, né? Verdade. Então, tudo isso requer posicionamento. É verdade, a tamareira dela era o lugar secreto dela, né? Era o lugar secreto era dela. O lugar que ela, também ela usava ali para dar os conselhos, o pessoal passava ali, né? E eu creio assim, né, que antes do povo vir, ela vinha primeiro falar com Deus, Senhor, não vai ser eu que vou aconselhar você, aquelas pessoas, mas é o Senhor que vai me dar orientação para me aconselhar aquelas pessoas. Exato. Né? Exato. Porque ela já mostrava o que nós precisamos ter hoje, uma dependência de Deus. Né? Porque para ter um nome chamada como mãe de nação, ela tinha uma dependência muito grande de Deus. E ocupar a posição que ela ocupou. Então, a gente já entende isso. E lá em Juízes 5:7 diz assim, ficaram desertas as aldeias em Israel. Ficaram desertas até que eu, Débora, me levantei e levantei-me por mãe em Israel. Até que eu, Isabela, me levantei. Até que eu, Késia, me levantei. Até que eu, Jéssica, me levantei. Até que você, improvável como nós, se levante para um tempo como esse. Em nome de Jesus. Né? E a gente quer encerrar agradecendo, né? Quero agradecer a Késia por estar aqui, agradecer a Jéssica por estar aqui, por compor essa mesa, esse primeiro encontro de mulheres improváveis e que participaram aqui, né? Dessa conversa que foi muito produtiva, muito edificante, aprendemos muito sobre Débora. Eu creio que você também vai aprender um pouquinho com a gente. Somos improváveis. E o convite fica, você pode ser a próxima improvável a estar aqui juntamente conosco. Amém.